Fala, amadinhos, tudo bem? Pessoal, eu fiz um shorts aqui no canal que gerou bastante comentários, que é sobre Hebreus 9:27, que está escrito assim: E aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Qual foi a pergunta que eu fiz no shorts? O autor de Hebreus mentiu, porque a teologia cristã, a cristologia, entende que Jesus vai vir no futuro, que não é verdade, né? Mas eles acham que Jesus vai vir no futuro e ele vai ressuscitar os vivos e os mortos para julgá-los. Essa cristologia se baseia em Daniel, sendo que Daniel não tem nada a ver com o futuro, tá, pessoal? Quem não conhece o meu trabalho já sabe que as profecias de Daniel elas são para o período seleucida, grego, lá de Antíoco Epífanes, dos Macabeus, etc. Mas eles pegam um versículo lá de Daniel, que já aconteceu no passado, até antes de Cristo, e eles jogam para o futuro distante para enganar os fiéis. Para dizer para o fiel que Jesus vai vir no futuro e vai ressuscitar os vivos e os mortos e vai trazer o julgamento sobre eles. Uns para vergonha eterna, outros para glória eterna. Eu já tenho vídeo de desmascarando Daniel, tá? Nem a palavra ressurreição aparece em Daniel, pra vocês terem uma ideia. Mas eles vendem essa mentira para as pessoas. Aí eu perguntei no shorts, então se for acontecer isso, que eles pegam lá de Daniel para dizer que Jesus vai ressuscitar os mortos e vai julgar vivos e mortos, tem até uma oração católica, né, que fala isso, né? Para julgar os vivos e os mortos, né, no credo. Então o autor de Hebreus mentiu, porque o autor de Hebreus falou que depois da morte já vem o juízo. Aí veio um monte de marabalismo aqui no meu canal, que não sei o quê, porque isso aí é pro futuro, não tem nada que indique que é logo depois da morte, que eu estava mentindo, que eu estava errado, não sei o quê. Eu digo, beleza, vamos analisar os termozinhos aqui. Se bem que a tradução aqui não difere muito, ó. E aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Aí como é que fica a segunda morte lá do Apocalipse? Isso também eles ignoram, né? Que o Apocalipse fala de uma segunda morte, mas aqui fala uma só vez. Vindo depois disso o juízo. Depois disso o quê? Depois da morte. É engraçado, né, que o cristianismo ele não se baseia na Bíblia. É a única religião do mundo que distorce o próprio livro sagrado para criar teologias. Sabe, uma hora eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Porque se você pegar, por exemplo, o muçulmano ele segue a risca o que está no Alcorão. Se você pegar, por exemplo, um judeu, ele segue o que está lá na Torá, que Moisés falou. Agora, o cristianismo é uma religião vive de marabalismo, porque a Bíblia deles fala uma coisa, eles interpretam outra completamente diferente. Eu até comentei aqui com um rapaz que estava enchendo o saco, né? Eu falei, deve ser triste ser cristão, né? Ter que ficar sempre criando marabalismo para tanta contradição e tanto absurdo que tem na Bíblia. Porque eles não se baseiam no que o livro deles diz. Mas vamos lá. Aqui eu coloquei em vermelhinho depois disso para analisar os termos com vocês. O primeiro termo que tem aqui, pessoal, é o termo meta, em grego. Eu vou escrever aqui em português, que é meta. E aqui em grego, meta. Esse termozinho meta, pessoal, só para vocês terem uma ideia, no grego, ele é um termo polissêmico, ele pode ser a seguir, depois, e também pode ser exatamente isso daqui, ó, junto, em grego. Por que junto? Porque é uma coisa que acontece ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo hipotético para vocês. Digamos que eu conte para vocês a seguinte narrativa. O fulano bateu o carro num acidente, e depois disso morreu. Se eu usar esse termo grego meta, fica subentendido que ele morreu já na batida. Não deu nem tempo de levar no hospital. Foi tão rápido que logo que ele bateu o carro, ele morreu. Então a morte veio depois do quê? Da batida do carro. Então esse termo meta, ele quer dizer uma coisa que acontece instantaneamente depois, ou às vezes até ao mesmo tempo. De tão instantâneo que é. Como é que eles jogam isso daqui para 2000 anos no futuro, pessoal? Então o autor de Hebreus errou aqui no grego. Ia acontecer lá 2000 anos depois que Jesus ia ressuscitar. Vamos ver o outro termo aqui. Aqui é só uma conjunção, tá? Em grego, que é de. Essa conjunção também é polissêmica, ela pode ser e, com, o que demonstra que é um contexto imediato, tá? Eu vou colocar aqui e com, tá? Que mostra que é um contexto imediato, ó, junto, com, ao mesmo tempo. Depois vem routos. Routos é um pronome demonstrativo, tá, pessoal? Eu não sei se vai caber aqui, mas deixa eu explicar para vocês. Esse pronome demonstrativo em português seria este ou isto. Quer dizer que ele está demonstrando algo. Ó, junto, logo depois, com, depois do quê? Depois disso. Agora, isto o quê? Ó, então logo depois, depois da morte, ou junto, ou com a morte, logo depois disso o quê? Depois da morte, que em grego é crisis.
que é morte. Então, logo depois disso, isso o quê? A morte. Logo depois da morte, ok, ó, isso aqui é uma preposição que está indicando isso daqui, ó, um pronome que está demonstrando isso daqui, ó, um pronome demonstrativo. Então o autor está demonstrando que logo depois da morte, ou junto, ou simultaneamente, ou instantaneamente depois, vem o tal do juízo, tá? Eu não sei se eu notei certo aqui o Christes. Ah não, perdão, Christes é juízo. É juízo, perdão. A morte é outra palavrinha aqui, bem que eu estava achando estranho. Christes aqui é juízo. Então logo depois disso vem o juízo. Agora depois disso o quê? Depois da morte, que em grego aqui em hebreus é apinestekos. Tá? Apitinesco. Ô linguazinha esquisita, né? Apitinesco. Que aqui em grego é apitinesco. Aqui sim é a morte. Então logo depois da morte, logo depois disso, que é da morte, vem o quê? O juízo. Então, pessoal, não tem como fugir disso no texto. Ó, o homem está ordenado o quê? Morrer. Morrer uma só vez. Vindo depois disso o quê? Da morte. O juízo. O juízo aqui é o mesmo que você pode ver, por exemplo, aqui na sua Bíblia, em Mateus 10:15. Mateus 10:15, deixa eu achar aqui. Quase. Mateus 10:15. Em verdade vos digo, no dia do julgamento, é o mesmo termo aqui, ó, juízo, tá? O termo crisis. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Jesus está falando o quê? Sobre um juízo sobre uma cidade. Mateus 23:33. Só 2 versículos aqui de referência, tá? Para vocês verem que é juízo. Serpentes, raça de víboras, como a vez de escapar ao julgamento da Gina, ou inferno, como algumas Bíblias traduzem. Então Jesus está falando do que aqui? De um julgamento. Só que o autor de Hebreus ele está falando aqui uma verdade, pessoal. Logo depois da morte vem o juízo. Não tem apocalipse, não vai ter ressurreição de vivo e morto, não vai ter nada disso antes do juízo. Isso é invenção cristã, má interpretação cristã. O autor está sendo claro, ó, logo depois disso, ó, logo depois da morte já vem o juízo. Cada um é julgado pelas suas obras, como Jesus falou, Paulo também falou isso. Agora, Ronaldo, mas lá é Apocalipse que fala lá de segunda morte. Apocalipse é um livro simbólico. É um livro que se refere ali à guerra judaico-romana, primeiro século, comunidades perseguidas, não tem nada a ver nem com o futuro, nem com isso, tá? Eu já tenho uma playlist inteira sobre Apocalipse. Ah, Ronaldo, mas e Daniel? Daniel nem tem a palavra ressurreição. Daniel está falando de um levante do povo. Os que dormem no pó da terra se levantarão, se referindo aos macabeus, que combateriam os seleucidas, os gregos, que estavam dominando a região. Então não tem nada disso de ter que ter um apocalipse ou uma ressurreição primeiro para ter um juízo. Pelo menos nisso o autor de Hebreus está certo e ele reflete um pensamento comum da época. Logo depois da morte já vem o juízo. Tá? Então essas pessoas que ficam aí fazendo malabarismos é porque elas não conhecem a Bíblia, elas não estudam e elas tentam manter ilusões patéticas na cabeça dos fiéis. Tem gente que argumenta assim, mas para Deus nada é impossível. Beleza, mas o que Deus disse não foi isso. Vocês estão criando uma coisa na cabeça de vocês que não está na Bíblia. O que está na Bíblia é bem claro, logo depois da morte já vem o juízo. Agora os pastores e esses evangélicos ficam criando apocalipse, fim do mundo, ressurreição, isso e aquilo, faz uma escatologia esquisita, sabe? Parece uma salada mista. Desculpa, pessoal, com todo respeito, não está na Bíblia. Na Bíblia está bem claro. Logo depois da morte já vem o juízo. Está aqui em grego. Meta de rosto crisis. Logo depois da morte vem o juízo. Está bem claro. Depois da morte, ó. O apitinesco. Está bem claro. Então, quem quiser distorcer a Bíblia, fique à vontade. E fique esperando um dia de juízo, de ressurreição de vivos e mortos. Mas segundo a Bíblia, isso nunca vai acontecer. Tá bom? Tá aí, galerinha. Só um videozinho aí. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Em breve eu vou continuar a sériezinha de Êxodo, tá? Ontem eu só reenviei um vídeo que eu já tinha feito aqui no canal, porque era o capítulo que eu ia chegar, né? Com a travessia do Mar Vermelho. Mas em breve eu vou continuando aí, tá bom? Quem gostou, dá um like aí, por favor. Atualiza a página. Comente o que vocês acharam, tá? E tudo que é engajamento ajuda o canal e ajuda a aumentar o alcance do vídeo, tá bom? Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.